Bom, alunos, vamos começar aqui a fazer o reconhecimento, tá? O reconhecimento dos modelos, tanto os modelos dos celulares quanto modelos de baterias, para a gente saber identificar ali uma versão de uma peça, uma versão de um aparelho, uma versão de uma bateria, as numerações, as linguagens que a gente tem que usar, né, para que o fornecedor saiba que é um modelo exato ou que não é de uma outra versão, algo desse tipo, tá? Por exemplo, linha J tem vários aparelhos, linha Galaxy tem vários aparelhos, às vezes são toques sutis ali de numerações específicas que vão fazer o nosso fornecedor saber exatamente qual que é o modelo exato, tá? Então temos aqui alguns modelinhos de aparelho. É, a maioria dos aparelhos que são removíveis, a tampa, a gente tem acesso ao adesivo, ao adesivinho de identificação. Nesse adesivo, nós vamos conseguir ver ali, ó, a informação modelo, junto com SN, a alimentação da bateria, a corrente da bateria e se o aparelho ele é nacional e, consequentemente, a numeração do número de série dele, né? Que é o e-mail do aparelho, que aqui a gente apagou por questões de manter a privacidade. Vou falar um pouco sobre essas numerações, para a gente entender o que cada uma tá dizendo para nós, tá? Então, o modelo. Os aparelhos, eles possuem dois modelos, tá? Possuem um modelo corporativo, que é o modelo que o fabricante especifica, e o modelo ali é comercial, que são os modelos de venda, tá? Aqui no caso desse modelo, ele seria o N7502, tá? Se a gente for fazer uma pesquisa do N7502, a gente vai ver que o N7502 ele se trata de um Galaxy Note 3 Duos, ó. Tá vendo? Galaxy Note 3 Duos. Vamos colocar lá nas imagens, ó. Já passou pra gente o modelo exato da bateria, ó. Passou para nós também qual que é o modelo comercial dele. Alguns fornecedores vendem as peças pelo modelo comercial e outros fornecedores vendem elas pelo modelo corporativo. Então, se você chegou para o seu fornecedor e falou assim, ó, você tem aí a tela ou a bateria ou o alto-falante do Galaxy Note 3 New Duos, ele fala qual que é o modelo? Aí você vai passar para ele essa numeração. Ah, o modelo é o SN7502. E mesma coisa ao contrário. Se você chegar para o seu fornecedor e falar assim, fornecedor, você tem a bateria do SMN7502 e ele falar para você qual que é o modelo, ele também geralmente vai te perguntar qual que é o modelo. Aí você vai falar, é o Galaxy Note 3 Duos, tá bom? Então, alguns se referenciam como modelo essa numeração e outros se referenciam como modelo o modelo comercial do nome do aparelho quando como ele é vendido no mercado, tá bom? Sobre as baterias, ó, vamos abrir aqui uma imagenzinha de uma bateria dele. Vamos ver aqui, ó, tela também, a gente já achou exatamente o modelo da tela. Então, ó, a bateria dele, vamos abrir aqui. A bateria e a gente consegue ver qual que é a capacidade dela, ó. Tá dizendo ali embaixo que é uma bateria de 3.200 miliamperes, lá embaixo nas últimas informações dela, ó. Aqui, ó, uma bateria de 3.000
e 200 miliamperes. Então, eu preciso ter a bateria do aparelho em mãos para comprar a bateria? Não. Por quê? Porque é só dizer para o meu fornecedor qual que é o modelo comercial ou o modelo corporativo do aparelho e qual que é a capacidade em miliamperes da bateria, tá bom? É assim que a gente consegue fazer a identificação ali do modelo desses aparelhos quando eles possuem essa etiqueta aqui de identificação. Mas a gente sabe que o mundo ele não é essa fantasia, não é tão perfeito, né? Muitos aparelhos, as tampas traseiras são coladas, então não tem como a gente achar um adesivo de identificação ou a quantidade de corrente e amperagem de uma bateria, né? Então, por exemplo, esse daqui, ó. Então, imagine que eu nunca vi esse aparelho na minha vida. Tem uma ferramenta do próprio Google que se chama Google Lens. Com essa ferramenta, ó, eu consigo vir aqui, enquadrar o aparelho, mandar pesquisar e ele já me diz aqui qual aparelho que é, ó. No caso aqui, um iPhone 8, tá? Mesma coisa eu posso fazer para outro tipo de aparelho, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Enquadra, busca, ele me diz aqui, ó, um Samsung Galaxy S9. Então, quando não tiver nenhum tipo de informação visual, eu consigo identificar o modelo pelo Google Lens. Só que é assim, nem sempre ele é 100% preciso, tá? Pode ter alguns aparelhos muito parecidos um com outros modelos e o Google Lens acabe não funcionando de forma tão precisa, tá? É, tem alguns aparelhos que ficam na tampa, o modelo, ó, vou mostrar para vocês. No caso, esse daqui, ó, na tampa dele, temos todas essas informações. Então, vou explicar para vocês aqui o que são essas informações. Ó. Nós temos aqui SM G9650. Esse daqui é o modelo dele, tá? Seguido ali das numerações de e-mail do aparelho, do fabricante dele, todas as informações que a gente precisa para ir lá e fazer a pesquisa e descobrir qual que é a câmera, qual é o custo da tela, para a gente passar o orçamento prévio para o nosso cliente. Imagine que entrou esse aparelho aqui, ó, aparelho todo lacrado, certo? Todo fechado. E eu quero saber com o meu fornecedor se ele tem a câmera dele, porque a câmera não está funcionando. Então eu vou lá, pego o modelo dele, jogo uma pesquisa, ó, vamos fazer a pesquisa. Então a gente pode utilizar agora o próprio modelo dele para fazer a nossa base de pesquisa. Ó. Ele é um Galaxy S9, certo? Então se eu vim aqui, ó, Galaxy S9. Qual que é o agregado que a gente aprendeu que é responsável pelas fotos traseiras, né? Que não são as fotos de selfie. É o que? É a câmera traseira, certo? Ó, câmera traseira. E a partir daqui, a gente consegue montar um diagnóstico para o nosso cliente. A gente consegue passar um orçamento sem precisar nem abrir o aparelho, sem nem precisar tirar uma foto da peça e mandar para o fornecedor. Ó. A gente já sabe exatamente qual que é o agregado. Então, você consegue passar um orçamento para o seu cliente, porque aqui você vai fazer o cálculo do seu custo, do seu frete, de tudo certinho, vai conseguir passar para o seu cliente o preço para arrumar, para fazer a troca daquela peça sem nem precisar tirar a tampa do aparelho, tá? Isso aumenta muito a sua margem, porque significa que você só vai significa que você só vai pegar um aparelho e abrir
se já tiver com o orçamento pré-aprovado. Então você não vai trabalhar se arriscando, por exemplo, entrou um aparelho lá para fazer o diagnóstico. Você não vai correr o risco de quebrar uma tampa, de quebrar uma tela para abrir, sem ter uma pré-aprovação do seu cliente. Aí, claro, tem a chance de ser só encaixe, tem a chance de ser só limpeza, o que eu costumo fazer e que eu recomendo para os meus alunos. Passe sempre orçamentos probabilísticos. O que isso significa? Você diz para o seu cliente assim, esse aparelho, ele tem a probabilidade de ser só limpeza e a probabilidade de ser só em reencaixe e a probabilidade de ser a troca da câmera. Se for a troca da câmera, o valor é X. Se for limpeza, o valor é X. Se for reencaixe, o valor é X. E ele tem que deixar o aparelho para você no processo de diagnóstico com uma dessas três possibilidades aprovadas, tá? Porque assim você vai filtrar a entrada dos aparelhos do seu cliente. Se o seu cliente não aprovar nem o menor orçamento, que é o orçamento do reencaixe, não adianta você fazer tudo isso daqui que eu mostrei para você para passar um valor de orçamento de câmera para ele. Tempo é dinheiro. Se o seu cliente não está disposto a gastar o menor orçamento para arrumar o aparelho, não faz sentido você nem correr o risco de ter esse aparelho no seu laboratório, certo? Então, isso é uma estratégia de para você aumentar a sua captação, diminuir o seu risco e conseguir passar um orçamento de uma forma muito mais rápida, tá bom?